Olá galera, hoje no vídeo lindo, você da Itália. Eu só achei esse vídeo agora que não acredito que eu deixei essa lenda da Itália só agora. Eu achei um cara que fez um vídeo sobre isso. Todos os meus vídeos é sobre esse cara. Mas se inscreva no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Vocês pediram, vocês insistiram, vocês imploraram e aqui estamos com lendas urbanas da Itália. Rapidinho, vai ser um começo de vídeo só para dar uma explicação por que eu não estava fazendo lendas urbanas da Itália. Muita gente estava me cobrando, falando, você não quer fazer lendas urbanas da Itália. Teve gente até que me xingou, falando que eu não queria porque eu estava com preguiça. Mas não, para quem acompanha as lendas urbanas, vê que quando eu vou pegar lendas urbanas para fazer para vocês, eu pego lendas diferenciadas. Eu não vou simplesmente no Google e escrevo lendas urbanas da Itália e pego o que tá lá. Eu sempre pego coisas que eu acho interessante trazer pra vocês. Eu não vou pegar o clichê e tacar na cara de vocês assim do nada. Então é por isso que demorou. Tinha lendas urbanas pesquisando normalmente? Tinha. Mas eu não gostei daquelas. Então a gente não vai ter aqui La Befana, nem Cachorro de Dom Bosco e nem sobre o olho que tinha lá no Panteão, certo? Bom, espero que vocês estejam preparados. Foi um vídeo difícil de achar as lendas, mas só foi esse avisinho pra dar pra vocês aqui. E vamos deixar de enrolação e bora lá. Azurina. Essa lenda surgiu no castelo de Monte Bello. É um local que ele é aberto para visitação, mas dizem que fazer uma visita lá é de tirar o fôlego, por causa da lenda que existe por trás desse local. Segundo a lenda, Azurina é uma menina chamada Guedalina, que nasceu albina, cabelos totalmente brancos e a pele totalmente branca também. Só que naquela época, ser albino era como se fosse alguém do demônio. Não podia ser albino naquela época porque as pessoas meio que tinham preconceito com isso. E para as pessoas não acharem que a menina era albina e ter o cabelo totalmente branco, a mãe dela teve a ideia de pegar ervas e tentar tingir o cabelo dela para deixar preto. Só que a pigmentação das ervas acabaram não pegando certamente no seu cabelo. Isso fez com que o cabelo dela ficasse azul, assim dando o nome de Azurina. Obviamente, um feudal não ia se livrar da filha dele porque as pessoas achavam que ela era do demônio. Então ele deixava ela brincando lá no castelo sozinha, só que deixava guardas olhando claramente. Até que um dia, algo estranho aconteceu. Azurina estava brincando de bola quando de repente ela chutou a bola pro calabouço. E quando ela desceu para ir buscar ela, depois daquilo, Azurina desapareceu. De acordo com o relato dos guardas, ela simplesmente chutou a bola, desceu para pegar e não voltou mais. Preocupado, o guarda desceu atrás e não encontrou mais ela. O mais estranho de tudo isso é que além de não encontrar a Azurina, não encontraram nem a bola. Mas foi somente depois de alguns anos que Azurina começou a se tornar algo famoso. Digo famoso porque depois que essa família meio que morreu e eles abriram esse castelo para ser um ponto de visita, muitas pessoas relatam que houve barulho de uma criança brincando lá embaixo, correndo, dando risada ou até mesmo barulho de bola. E tem gente que afirma que o espírito da Azurina ainda está preso naquele castelo. Então quando vai fazer visita lá, é capaz de você se deparar com a Azurina. E aí, você tem coragem de ir nesse castelo de Monte Bello? Deixa aí nos comentários. Dragos do planeta Tetônia. Essa é uma história de abdução alienígena contada por Furnatus. Aneta. Essa história que ele contou ficou com encaixes tão perfeitos que ela se tornou uma lenda urbana muito famosa na Itália. De acordo com a lenda, o Zanfretta ele diz que foi abduzido várias vezes por seres que se denominavam dragos do planeta Tetônia. A gente já viu vários casos de abdução sendo relatados pela internet, mas por que esse tem algo especial? Fizeram testes de hipnose, aparelhos de mentira para poder ver se ele estava mentindo, e mesmo assim, toda vez que perguntavam para ele sobre esses dragos de planeta Tetônia, ele contava a mesma história e ele estava convicto de que aquilo foi real. Ele disse que quando ele foi abduzido por esses seres, eles queriam fazer uma visita para a Terra. Só que a frase que ele disse para eles, de acordo até quando ele estava hipnotizado, foi essa: "Eu sei que estás a tentar vir com mais frequência. Não, você não pode vir para a Terra. As pessoas ficarão com medo se olhar para você. Tu não poderás fazer amizade. Por favor, é melhor que você não vá." Zanfretta provavelmente deu muito mais detalhes sobre o que
aconteceu com esses dragões do planeta Tetônia, mas isso foi tudo arquivado e não tem muita coisa falando sobre. Só que acreditam que esses dragões realmente existam e eles visitam a Itália de vez em quando. Bem bizarro, né? Lenda de alienígena. Primeira vez que a gente tem. A Casa das Almas. Existem muitas lendas que giram em torno da Casa das Almas, mas eu vou contar uma pra vocês. Essa casa ela fica na rodovia Del Giove. Espero que eu esteja falando certo. Não sei pronunciar em italiano, mas estamos tentando. Enfim, essa casa ela sempre foi palco de aparições estranhas e efeitos sobrenaturais. Tanto que num catálogo de visitas sobrenaturais da Itália parece que essa casa ela tá lá como um ponto de referência. Diz a lenda que pela Idade Média, quando essa estrada ela é muito percorrida por guerreiros e comerciantes, eles tinham esse hotel nessa casa lá que eles botavam para alugar para as pessoas poderem ir. Só que os dois donos desse hotel, eles eram muito espertos. Eles tinham os hotelzinhos dele um pouco mais abaixo da montanha e lá em cima eles tinham uma casa que eles denominavam como a casa principal. Por que eu disse a casa principal? Porque aquela casa principal eles só colocavam para pessoas ricas. Só que o mais estranho de tudo isso era o que eles faziam com as pessoas que eles mandavam para aquela casa. Quando as pessoas iam dormir naquela casa, aparentemente os dois donos entravam por passagens secretas, matavam as pessoas que estavam lá dentro que eram ricas e roubavam seus pertences. Claramente isso não ia dar certo, pessoas ricas desaparecendo do nada. Então, após algumas investigações, descobriram que os assassinatos tinham acontecido naquela casa e começaram a investigar em volta do local e encontraram muitos vestígios e restos de pessoas mortas que estavam desaparecidos há tanto tempo, que foram feitos por esse casal que era dono desse local. Assim, os proprietários acabaram sendo capturados e foram condenados à morte. Só que é aí que a coisa começa a ficar estranha. Depois desses fatos que aconteceu, a casa acabou ficando desabilitada por tipo 100 anos, porque muitas pessoas diziam que a casa era mal assombrada. Só que depois que passou esses 100 anos, resolveram comprar a casa. Uma família que comprou a casa rapidamente saiu de lá em menos de 2 semanas porque a casa realmente era assombrada. Diziam que ouviam batidas, ouviam assombrações, coisas caindo de locais, viam muitas coisas bizarras lá. E o mais estranho de tudo isso é que juravam que o espírito do casal ainda estava preso naquela casa. E eles acreditavam que eles estavam vivos tentando matar as pessoas lá e roubar os seus pertences. Então, acreditam que até hoje essa casa é assombrada. E se você for lá, provavelmente você vai ouvir gritos, vai ver portas batendo, pode ver o fantasma desse casal que matava pessoas lá. Devido a tantos assassinatos que eles fizeram, talvez alguns espíritos até ficaram presos por lá. Por isso que essa casa tem uma energia tão ruim. O Mosteiro Demoníaco. Esse mosteiro ele pode ser encontrado em Salerno. Diz a lenda que uma vez um cara de rua resolveu pedir ajuda nesse mosteiro. Assim, alguns monges que moravam lá resolveram ajudar ele. Deram água, comida, local para ele ficar. Agradecido, ele resolveu retribuir o que os monges fizeram por ele. Assim, ele ficou lá trabalhando para eles. Passando um tempo, ele acabou virando um monge junto com aqueles caras. Até aí, tudo bem, eles viveram tranquilos lá. Só que aí, depois que ele fez os seus votos de monge e tudo mais, ele conheceu uma mulher e ele acabou se apaixonando por ela. Depois disso que ele acabou se apaixonando, os outros monges olhavam aquela mulher e falavam: essa mulher foi enviada pelo demônio, a gente tem que fazê-la confessar. Eles pegaram a mulher e começaram a torturar ela bruscamente. O que aconteceu? A mulher não aguentou e acabou falecendo. Após a mulher desse cara ter falecido, ele simplesmente endoidou. Ele ficou muito louco, sua aparência mudou, ele ficou com muita raiva e ele ficava afastado. Ele morava ainda no mosteiro, mas ele ficava afastado das pessoas. Com o passar do tempo, alguns monges começaram a sair do mosteiro devido a coisas estranhas que estavam acontecendo lá, fora também assassinatos que estavam acontecendo e todo mundo tinha certeza que quem estava fazendo aqueles assassinatos era aquele cara. Assim, todos os monges foram embora e só sobrou ele. Um dia, um casal estava meio que perdido e passou em frente a esse mosteiro e pediu ajuda para esse monge. Só que aí, esse casal desapareceu. Claramente, começaram a procurar por esse casal. E foi aí que descobriram que o corpo do casal estava lá, dentro daquele mosteiro, morto. E quem tinha matado foi esse cara. Um rei feudal simplesmente mandou que entrassem lá naquele mosteiro e cortasse a cabeça desse monge, assim matando ele. Só que aí que a lenda começa. Diz a lenda que depois de todo esse acontecimento, o cara continua lá, preso, o espírito dele. E toda vez que alguém passa por esse mosteiro ou entra lá dentro, é capaz de ouvir as vozes dele gritando de raiva
ou até mesmo ver o espírito dele querendo matar as pessoas que passam lá na frente, porque simplesmente o cara ficou louco com o que fizeram com a mulher dele, e assim ele acabou se tornando um espírito vingativo. O Palácio da Morte. Ao longo dos canais de Veneza existem várias casas que ficam à venda por lá, e claramente pessoas muito ricas querem comprar, porque além de ser um ponto turístico é um local muito bonito, exceto por uma casa. O nome dessa casa é a Cadário, ou como é mais conhecida, a Casa que Mata. Essa casa foi construída no século XV por um secretário do Senado da República. E depois que ele construiu essa casa, ele simplesmente acabou falecendo, e quem herdou ela foi sua filha e o marido dela. Só que antes da gente contar as coisas que aconteceu nessa casa, vamos olhar o que tinha na frente da casa. O que tinha não, o que ainda tem. Na frente da casa tem as palavras Genio Urbs Joannes Dario, que seria tipo o nome do construtor da casa, do dono, do primeiro dono. Só que dizem que essa frase é meio que um anagrama para a frase Subruina Insidiosa Genero. Essa frase, dizem que o significado dela é quem mora sobre essa casa irá morrer. Tá, eu joguei isso no Google Tradutor e não deu exatamente essa coisa. Mas não importa, vamos o que aconteceu na casa. Pouco depois de Marieta, a filha do Dario, conseguir essa casa com seu marido, eles começaram a entrar em falência. Assim, pessoas tanto da família da Marieta quanto do seu marido começaram a se suicidar, chegando ao ponto que os dois se suicidaram também. Não se sabe se depois que os dois se suicidaram a casa foi vendida ou simplesmente foi abandonada, mas se sabe que depois de um tempo a casa foi comprada de novo. Bom, aconteceu muita coisa na casa, então eu vou dar um pouquinho de olhada pra cá pra me ler as coisas que aconteceram e contar pra vocês, tá? Vamos lá. No século XVII, um governador acabou comprando essa casa e ele morreu por circunstâncias não reveladas. Ele simplesmente entrou na casa, começou a morar e morreu. Até aí beleza. Depois disso, um mercante comprou essa casa também e acabou entrando em falência. Assim, ele ficou muito triste porque ele não tinha mais dinheiro e morreu na miséria. Acabou se suicidando. Não para por aí. Depois, um homem britânico acabou comprando a casa, mas aí ele cometeu suicídio lá dentro junto com seu companheiro por causa de ofensas e escândalos causados pelo seu namoro homossexual. Depois, um conde foi comprar essa casa, mas acabou sendo assassinado antes que entrasse nela. E além disso, tivemos um empresário que morreu lá quando ele entrou dentro da casa, morou um tempo e morreu de ataque cardíaco. Continuando, em 1964, um tenor comprou essa casa, mas antes dele fechar as negociações e ir até a casa conhecer, ele morreu no meio do caminho numa batida de carro. Pelo que eu sei, até hoje essa casa não foi comprada e ela fica lá, como uma atração em Veneza. Assim, criando a lenda da Casa que Mata. Bom, não é certo que é a casa que mata todo mundo, mas depois de tantos assassinatos assim, algumas pessoas italianas acreditam que aquela casa em Veneza tem a lenda de ser realmente uma casa que mata. Bom pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor deixa seu gostei que isso vai me ajudar bastante. Se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever que não custa nada. Lembrando que é outra lenda urbana de outro país, comenta o país que você quiser, que é o que as pessoas quiserem também, eles vão votar. E o mais votado é o que eu acabo fazendo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.